Olá! O Mercosul completa 20 anos de existência. Este é um dos temas do Diplomacia, que, como você vê, está de cara nova. Para falar do bloco econômico, convidamos o ex-presidente do Uruguai e um dos signatários do Tratado de Assunção, Luiz Alberto Lacalle. Solo comércio, solo ganar dinheiro, solo prosperidade. E você vai ver mais. Desequilíbrio, balança comercial anima o agronegócio e assusta a indústria nacional. Essa política cambial é uma política lesa à exportação. No escurinho do cinema, bilheterias brasileiras atiçam a cobiça das grandes exibidoras transnacionais de filmes. Eles são vendedores de produto, não importa qual seria a natureza. No Arte e Diplomacia, a arte de Oiticica. E nas colunas culturais, a análise do filme José e Pilar e a música que vem da Patagônia Austral do Chile. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Diplomacia, que traz ao longo do programa um ensaio fotográfico sobre a China de Graça Seligman. Os brasileiros gastaram até fevereiro mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em turismo no exterior. Quem não viajou lá para fora resolveu trazer alguns prazeres para cá. Destaque para o vinho importado. Em 2010, a compra de vinho estrangeiro cresceu 27%. Foram 75 milhões de litros, uma conta de 252 milhões de dólares. Para acompanhar tanta bebida, quem diria, o Brasil vai importar castanha de caju da Costa do Marfim. A medida foi aprovada pelo governo. Em tempos de crise, a balança comercial brasileira preocupa políticos e empresários. A venda de matéria-prima cresceu, mas caiu a de manufaturados. A indústria nacional não está feliz. O comércio exterior brasileiro é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Em números, o comércio do Brasil com o mundo vai bem. No ano passado, foi recorde, 383 bilhões de dólares. As vendas para o exterior aumentam desde 2001. Só caíram em 2009 por conta da crise internacional. As compras também crescem, mas o saldo comercial tem sido positivo para o Brasil nos últimos 10 anos. Em 2010, foi de 20 bilhões de dólares. Mas o perfil das vendas brasileiras para o exterior tem preocupado o setor industrial. É que a participação dos produtos primários, como minérios e produtos agropecuários, destinados principalmente à China, tem aumentado na pauta de exportações. Já os manufaturados, que têm maior valor agregado, perdem espaço, também para a China. Mas a voracidade da China para manter o ritmo de crescimento da sua indústria tem um efeito demanda que eleva os preços das commodities. O Brasil deve saber tirar proveito do bom momento, e saber utilizar suas vantagens competitivas no cenário internacional. Foram nossas exportações para a China que sustentaram, digamos assim, o nosso saldo comercial. Isso não significa que nós não estejamos atentos à importância da exportação de produtos de maior valor agregado. O Brasil é a 8ª economia do mundo. E na exportação de manufaturados é o 29º. Então, há um espaço imenso que poderíamos ter aí nas nossas exportações de manufaturados. Nós temos que deixar de ser um exportador de matéria-prima, um exportador meramente de commodities, para ser um exportador de produtos com valores agregados. Esse é o salto do Brasil do século XXI. A China entra aqui com uma facilidade tremenda. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, quase metade das empresas que competem com os chineses no mercado doméstico perderam espaço, principalmente produtos de metal, couro, calçados e têxteis. E as pequenas empresas são as que mais sofrem. São elas que mais perdem participação de mercado quando são expostas à competição com a China. Não se trata de retaliação, mas assim não é protecionismo. Mas você tem que... nós temos uma economia que ainda está sendo consolidada. Se você abrir
isso não tiver a normatização disso, nós vamos pagar um preço muito caro. A China é um player importante no cenário internacional, seguirá sendo pelos próximos anos e afeta as condições de concorrência no Brasil e nos outros países para os quais o Brasil exporta. A China está exportando cada vez mais produtos com mais intensidade tecnológica e nós importamos também da China produtos com maior intensidade tecnológica. É o inverso da nossa pauta exportadora. No mercado externo, mais da metade dos exportadores brasileiros está perdendo clientes para o gigante asiático. As grandes empresas, elas estão mais expostas à competição com a China, são mais exportadoras de uma forma geral e então estão mais sujeitas a essa competição. A indústria brasileira também está comprando mais máquinas, equipamentos e matérias-primas dos chineses. O percentual de empresas que importam matérias-primas chinesas dobrou nos últimos 4 anos. O avanço da China sobre o mundo é resultado de vários fatores. O mais importante deles é o câmbio, que na China é definido pelo governo. A questão de mercado de trabalho, essa é uma vantagem comparativa que a China tem com relação a basicamente todos os competidores no mundo, e é por isso que ela vem ganhando participação. Mas há também aí questões mais específicas entre Brasil e China relacionadas à tributação, relacionadas à questão aduaneira, à questão de infraestrutura. E talvez seja o maior e mais evidente de todos recentemente, que vem se agravando bastante, é a questão de câmbio. Essa política cambial é uma política lesa a exportação do Brasil. O governo brasileiro tem justamente posto à disposição os mecanismos para lidar com essa situação, mas nós temos também trabalhado outras ferramentas que contribuam para a competitividade das exportações brasileiras. Para nós alimentarmos o nosso parque industrial, para nós fortalecermos a nossa industrialização, nós não podemos continuar com a política cambial artificial que o Brasil tem até hoje. A verdade é que hoje, nas regras do comércio mundial, a desvalorização cambial não é tratada como uma prática desleal de comércio. Em muitos países se adotaram o câmbio de exportação, eu acho que ele é viável. De um lado, o yuan desvalorizado torna o produto chinês mais barato. Do outro, o excesso de dólares no Brasil faz o real valorizar e encarece o produto brasileiro. Uma política de longo prazo seria, aos poucos, ir diminuindo os juros. No curto prazo, algum rigor nos produtos que nós estamos importando. Alguns procedimentos nós precisamos tomar. O Brasil precisa tomar. Isso em relação aos encargos que nós temos. Hoje a carga ela chega a 30 e poucos % do nosso PIB. Dá o arcabouço necessário na política para que naturalmente esse câmbio não continuasse nessa trajetória de valorização tão aguda. Para isso é necessário o ajuste fiscal, que permitiria juros um pouquinho menor para diminuir esse diferencial e diminuir a atração de capital externo. Em virtude das vantagens oferecidas pela China, a pesquisa da CNI aponta que 10% das grandes empresas brasileiras já transferiram parte da produção para o país asiático. As consequências podem ser desastrosas para o Brasil. Perde imposto, perde emprego, enfim. É uma má notícia. Daqui um pouco começa a fazer com que nossas indústrias sucumbem e depois que não tem mais condições, e aí como é que vai? Depois que extirpar isso, como é que vai reconstituir de novo? Sob a presidência do senador Fernando Collor, a Comissão de Relações Exteriores do Senado já começou a funcionar. Para este ano, foi aprovado um ciclo de debates sobre as fronteiras brasileiras. A comissão quer mostrar serviço, mas não deve ser oposição à política exterior do governo Dilma Rousseff. Fernando Collor quer dar mais força e visibilidade à Comissão de Relações Exteriores. Os nomes de embaixadores e outras autoridades passam a ser analisados em 2 etapas. Na primeira, haverá a discussão do relatório. Na segunda, a sabatina do indicado. O Itamaraty também terá que enviar a relação de acordos e tratados assinados entre o Brasil e o país para onde vai a autoridade indicada. Collor ainda quer que o perdão de dívidas e o financiamento a outros países sejam examinados pela comissão. Hoje, essas matérias passam apenas pela Comissão de Assuntos Econômicos. Esses assuntos dizem respeito à Comissão de Relações Exteriores no campo estratégico. Conceder financiamentos a país A, B ou C. Do ponto de vista estratégico, o que é que isso significa?
o perdão de uma dívida para também países de sei lá o quê. O que isso significa? Estrategicamente, no que isso ajuda ou é neutro em relação ao país. A Comissão de Relações Exteriores precisa tomar conhecimento disso. As novas regras não devem representar uma oposição à política externa do governo Dilma. Se a política externa do governo federal continuar caminhando pelos campos, pelos caminhos, pelas trilhas da multilateralidade e da inserção soberana do Brasil no mundo, nós teremos muitos pontos em comum. O governo investiu muito no multilateralismo, que eu acho importante, mas deixou de lado as relações bilaterais com alguns parceiros importantes. Agora, no geral, a comissão tende a buscar convergência. Eu acho que o ministro atual tem uma visão mais ponderada das questões e a própria presidente Dilma já sinalizou que não vai ter exatamente a mesma postura, principalmente no que tange à tolerância com certos regimes que não são nada democráticos. A seguir, mercado brasileiro de cinema atrai grandes grupos internacionais. Os reflexos desta realidade a gente analisa daqui a um minuto.